Oi, tudo bem? Então, essa é uma ótima pergunta, né? E visto que você já me deu a permissão que depois eu reutilize esse áudio para poder publicá-la no canal do YouTube, para quem tem a mesma pergunta, então eu vou fazer uma pergunta assim uma resposta meio engessada no sentido assim, que eu já vou responder como se eu já estivesse respondendo para um público maior, como se não fosse especificamente para você, ok? A pergunta, então, pessoal, para vocês que vão estar ouvindo no canal, que esta iniciada em específico fez, é como saber quando algo que a gente ouve internamente é algo que vem do nosso coração, que é o caminho do coração, que eu mencionei num outro corte com iniciados alguns dias atrás, e quando que é o ego. Pergunta maravilhosa e a resposta não poderia ser mais simples. A resposta a essa pergunta é: quando é algo do coração, simplesmente soa natural. Quando é algo do coração, não surge, ou não haverá o surgimento da questão, isso é do coração ou isso é o meu ego falando? Então, você nem precisa entrar no processo de aceitação, de que é algo que vem do coração. Quando você vê, é isso, faz sentido para você, você já está imerso na experiência daquilo que foi dito internamente pela tua voz interior. Então, acho que esse é o maior sinal de algo que é do coração, ok? Quando é algo que vem do ego, particularmente quando a pessoa já está na senda ascensional, a pessoa já vem se aproximando do seu eu maior, fazendo esse movimento em direção a isto, vai ter essa constrição, vai ter essa... Primeiro vai ter a pergunta, você vai ficar confuso, porque momentaneamente você vai sair do fluxo universal, que é o amor mais puro que existe. E quando a gente sai do amor, gera confusão. E quando gera confusão, qual que é o natural do ser humano? É perguntar, é tentar entender o que está acontecendo. Então assim, você já vai sair de um estado em que aquela coisa parece natural, parece lógica, mesmo que não seja algo assim de natureza estritamente lógica e mental, mas assim, aquela coisa, você sai daquilo que parece que tem uma lógica interna que faz sentido, e você entra no mental, você quer entender aquilo e meio que fazer um sorting, como a gente fala em inglês, fazer uma separação do que aquilo, onde aquilo se encaixa ou não se encaixa, o que aquilo seria ou não seria, ok? Então, assim, geralmente, quando é algo que vem do ego, há esse ímpeto, há essa tendência natural de querer rotular o que se está experienciando ou aquilo que lhe foi dito internamente. Por exemplo, eu vou dar uma visão aqui sobre o que isto poderia ser. Imagina que você escolheu um dos muitos caminhos que tem para você ascensionar, para você se iluminar, ou simplesmente para você manter um contato com o espírito. E você sabe que aquele caminho acaba levando a um certo momento, se você nunca desistir, nunca sair dele, a sua iluminação, nessa vida, em outra vida, ou quando quer que seja. Aí imagina que durante o caminho você tem alguma decepção. Pode ser uma decepção com quem te ajuda a estar no caminho, que pode ser um mentor, pode ser um mestre, pode ser a pessoa que te passa as informações, ou pode ser alguma outra coisa no teu mundo exterior que traz um choque de realidade com o que você está aprendendo no caminho e o que aquela situação exterior está te forçando a você ter que olhar para, ok? E aí, às vezes choques entre realidades diferentes causam aí uma confusão mental, uma confusão de sentidos. O que é, o que não é, ok? E isso acontece com muitos iniciados. E aí, o que a pessoa faz, né? Então acontece isso, você tem uma decepção. E se você ainda está nas primeiras iniciações, particularmente a segunda iniciação, onde o iniciado ainda está muito polarizado, ou seja, ele ainda está muito tensionado, ele está muito pendente para as vontades do eu humano, cria-se então aquela coisa.
né? Quando você vê que se cria aquele atrito, nossa, mas eu quero tanto isso, eu acho que é isso daqui, mas o caminho no qual eu estou está me dizendo que é isto daqui, mas um bate com o que eu quero dentro. E aí você fala, não bate com o que eu quero dentro, e aí tem algumas palavras importantes, não bate com o que esse eu aqui é neutro, nesse momento da frase, antes de você terminá-la. Com o que eu quero, na hora que você fala eu quero, você já sabe que já não é o eu maior. É o eu humano. Então aí você já tem o eu, que é o eu humano, já tem o querer, que é particular do eu humano. Né? Não bate com o que eu quero para mim, para o que eu envisiono. Então, nesta hora, nesta frase, vai ter uma frase desse tipo, mesmo que você não verbalize para ninguém. Internamente, vai ter uma frase em que vai ficar muito claro que é uma autosserviência. Mas não a autosserviência positiva, aquela em que você se ama, que é o amor próprio. É uma autosserviência. Eu não quero usar a palavra egóica, porque eu sei que às vezes a gente também malefica, a gente demoniza o ego, né? O ego ele é essencial, porque sem o ego a gente não consegue existir nesse mundo material, nesse mundo fisicalizado. O problema é quando o ego está desespiritualizado, que é o mesmo do que o ego ser a única coisa que controla a sua vida. Quando o ego ele foi morto, isso aqui é um termo esotérico para quer dizer que ele foi esoterizado, quer dizer, o ego foi ocultizado, isso quer dizer, o ego foi espiritualizado. É apenas isso, não existe tal coisa de fato como a morte do ego. Existe na hora que você sai do plano físico. Toda vez que a gente sai do plano físico, o ego morre, né? Mas assim, eu vou usar aqui a expressão egóica. Então, nessa frase, quando é criado esse atrito entre duas realidades, e aí você põe a palavra eu, e aí você observa o que vem logo depois da palavra eu. Se é um querer, eu sinto, eu anseio, eu desejo, já saiba. Já não é o caminho do coração. Porque o coração, ele nunca quer nada. O coração, ele nunca anseia nada. O coração, ele nunca almeja nada. Porque ele já está naturalmente em todas essas coisas. O coração é sempre servido com aquilo que ele mais profundamente constrói e ele planta e semeia, antes mesmo destes darem fruto. Então eu acho que essa é a percepção. Primeiro, se há um conflito de interesses internos, você ouve uma coisa num caminho espiritual ou numa vertente espiritual, e quando eu falo de vertente espiritual, eu quero aqui que a gente diferencie instituições espirituais, tá? Porque quando algo vira uma instituição espiritual, já é uma religião organizada, ok? E aí sim, pode sim ser necessário ter que se fazer uma autoanálise, né? Não só uma autoanálise nossa, mas a autoanálise sempre vai ser nossa, ó, o pleonasmo, mas assim, nesse caso, quando a gente lida com instituições que institucionalizam verdades espirituais, ou vivências espirituais, ou conhecimentos espirituais, aí sim, talvez é importante ter um filtro de criticismo, de análise, porque geralmente quando isso acontece as coisas vão ficando meio engessadas, né? E algumas dos poderes dessas verdades que de outra maneira não seriam diminuídos se essas verdades fossem compartilhadas de maneira livre, sem estarem num contexto de uma instituição, acabam sendo diminuídas por estarem em algo estruturado. Então talvez nesse caso seja legal sim ter um pé atrás, ver por que né, essa organização, ou esse grupo de pessoas que representam essa organização ensinam essas coisas, mas assim, quando eu falo de vertentes espirituais aqui, eu tô falando então no caso de pessoas que ensinam, transmitem conhecimentos espirituais, por exemplo, eu mesmo, mas não estão engendradas, não estão presas numa instituição ao qual servem e dependem desta, ok? E vestem a camisa dessa. Então, nesse caso, quando você tem esse contato mais próximo com alguém que está um pouco mais à frente no caminho e te passa os conhecimentos, e você já teve bons resultados com esses conhecimentos, não quer dizer que você vai ter para sempre, mas você progrediu
E aí há esse choque de realidade com esse caminho no qual você está, com essa vertente espiritual, com uma coisa exterior que traz essa outra retórica, esse outro discurso interno. Esse próprio choque já é uma representação de que é a mente, de que é, digamos, o ego, né? E é o ego ainda não espiritualizado, ok? Porque apenas o ego, ele consegue se contrastar com algo ou em relação a algo. É o ego que gera essas dinâmicas de decisões. Eu vou por esse caminho, né? O caminho que eu estava espiritual, eu sigo outra coisa, ok? Então, quando já há o contraste, que já é o ímpeto, o estopim para você se perguntar, isso é mente ou isso é coração? Isso é coração ou isso é ego? Já é o ego. Não, e aqui não é vilanizando o ego, é uma parte do ego, talvez que não foi espiritualizada. É o mesmo do que alguns dizerem que é uma sombra sua que não foi trazida à luz, ou uma parte da sombra sua que não foi esclarecida, ou que não foi iluminada, ou seja, tem um potencial ali escondido. É claro, eu dei todo esse devaneio, toda essa volta para dizer o seguinte: você vai saber que é algo que vem do coração quando não houver questionamento. Quando nem lhe passar pela cabeça a possibilidade de que, será que é isso mesmo? Toda vez que surge essa perguntinha, será que é isso mesmo? Será que é por aqui que eu devo ir? Será que é isso que eu devo fazer? É porque já se acionou essa armadura existencial que a gente precisa usar aqui no mundo físico, que é necessária, não tem nada de errado, ela existe para esse propósito mesmo, que é o ego. Ou seja, nesses momentos o coração não foi ativado. O coração ele não entrou no páreo. O coração não se manifestou. Se o coração não se manifestou, é porque talvez é um acontecimento, é algo que vai se desenvolver na sua vida, que não foi originado pelo coração. Então vai se manifestar aquela coisa ou aquele espaço do seu ser a quem interessa essa questão, esse acontecimento, essa decisão. Aí é o ego. E como o ego se manifesta? Trazendo sempre o questionamento. Ok? Então esse é a maior dica, ok? É a maior dica, é o maior sinal de que algo está sendo conduzido pelo ego. E note, algo ser conduzido pelo ego não é necessariamente algo ruim, ok? Às vezes a gente põe nesse contexto que o ego é algo horrível. Eu mesmo já falei isso várias vezes e, na verdade, eu retifico isso, não retiro isso. Mas a gente fala num contexto de mudança de vida, né? São aquelas pessoas que estão profundamente desalinhadas. Aonde? Por que estão profundamente desalinhadas? Porque o ego é a única coisa de fala na vida delas. O ego, ele toma as decisões referentes às áreas que lhe são pertinentes, ele toma as decisões referentes às áreas que são pertinentes ao coração, ele toma as decisões que são pertinentes às áreas do corpo emocional da pessoa. Então, assim, ele controla tudo. Esse ego descontrolado, descarrilhado, é a este que a gente fala, que é este que precisa morrer. É esse que é o problema da humanidade. A humanidade, ela faz um super uso, ela super utiliza esta ferramenta essencial que é o ego, que é o que, né, nos prende à experiência de ser humano. E aí, por isso que a gente fala do ego em termos vilanescos, porque o ego é uma coisa que você não consegue negociar com ele. Não dá simplesmente você virar para ele e você falar, olha, você está trabalhando mais do que você deveria. Na verdade, é muito legal que você está trabalhando. Você está trabalhando mais, vamos diminuir, vamos tirar algumas coisas das suas garras. Ele não aceita. O ego, ele não aceita, mesmo que ele não está dando conta de tudo. Então, por isso que a gente fala sobre matar o ego. É tipo assim, a gente tem que tirar o controle dele completamente, tirar ele do controle total, momentaneamente, né? Então, geralmente é um choque, algo muito, assim, às vezes é algo muito profundo, catapulta as pessoas para uma noite escura da alma, tá? Põe o ego lá para descansar, tipo, de certa maneira, põe ele lá para marinar, né? Põe ele lá no cantinho, vai ali, né? Meditar, por assim dizer, deixa a alma entrar, deixa a alma reestruturar o que vai ser cuidado por qual ferramenta que pode ser fornecida e que é oferecida para uma encarnação,
E aí a alma vai reintroduzindo esse ego e vai treinando ele e vai mostrando para ele qual é a área de atuação, tá? Então, isso que a gente chama de morte do ego. O que é a morte do ego? Na realidade, é a morte da percepção que o ego tinha de si e o papel que ele tinha a desempenhar. Porque a pessoa que está no ego, esse ego descontrolado, ela não percebe que ela é egoica, ok? Não percebe que ela é egoica, ok? Ela percebe que aquilo é tudo que há, aquilo é quem ela é. Então, a morte do ego é desempossá-lo dessa superatividade, desse superativismo, desse descontrole atuativo do mesmo. É resetá-lo, é apenas isso. Então, mesmo depois da iluminação, se você continua encarnado, você continua tendo um ego, ok? Só que a diferença é que o ego agora está lá no quadrado dele. Ele não sai daquilo ali, ele faz exatamente o que ele foi criado para fazer. Ele faz o que ele tem que fazer, ele atua nas áreas que ele precisa atuar, ok? E ele sabe passar a tocha. Ele sabe nessa corrida de longa distância que é a vida no plano físico, ele sabe quando é uma área que não é do ímpeto dele, e aí ele sabe que ele tem que passar para o coração, ou passar por um outro corpo sutil que serve também aos objetivos e às vontades do coração, que é o real propósito da divindade. Então aí ele acaba sendo também um condutor para as águas da vida que emanam do coração do ser. Ele não acaba sendo um inimigo do coração, algo no meio do caminho, que atrapalha você de enxergar que é o caminho do coração. Então eu achei que essa resposta ia até ser mais breve, mas eu gosto de fazer todo esse detour. Tá? Então assim, a gente vilaniza o ego para aquela grande parcela da população e muitos que estão na porta de descobrirem que há uma coisa como ascensão, noite escura da alma, que estão prestes a passar pela sua noite escura da alma, porque é aquele ego que ele extrapolou o seu objetivo. Ele tá além do que é necessário, tá demais. Então esse ego a gente mata, só que ele é como uma parte que cresce de novo. Você mata para ele nascer de novo, da maneira original que ele deveria ser, e para dali você treiná-lo, para você moldá-lo agora a uma nova estrutura interna de vivência, que é a controlada pela alma, ok? Em resumo, como saber quando uma decisão é do coração e quando ela é e quando ela é do ego, né? Como saber quando uma decisão vem do coração, ou seja, vem da alma, e quando vem do ego? É quando não há o questionamento. Você sente algo, parece certo, você tá bem com aquilo, você vai, você faz, as coisas começam a rodar, depois que já tá feito, aí você para e você olha pra trás e você fala: uau, gente, que loucura! Aí você começa a pensar em tudo que você fez e tudo que poderia ter dado errado, e você vê, olhando para trás retroativamente, como em nenhum momento você se questionou nisso, e ainda assim deu tudo certo. Esse é o sinal de que é do coração. Quando há esses choques de duas realidades internas, algo que você consome e algo que você pensa, é o ego, tá? Já é o ego. Agora, é o detalhe. Então vem a questão aqui, como eu disse, se você já está equilibrado, já está tudo na caixinha, quando é o corpo emocional que tem que atuar, quando é o corpo mental que tem que atuar, quando é o ego que entra no par, usando um dos corpos sutis ou não, ok. E aí surge isso, e você percebe, tá, isso daqui é o ego que tá tomando a frente. Então das duas uma. Ou é algo pertinente ao ego, né, do espaço de atuação do ego, por isso que o seu coração não se manifestou, e se for nesse caso, aí você tem que perguntar, você tem que então olhar, tá, o meu ego criou isso. Aí você se pergunta, tá, isso daqui é o campo de atuação em que ele deve se manifestar? Aí você vê, tá, sim, ok. Tá, então por que ele tá manifestando isso? Então às vezes é legal, então às vezes nem sempre é ruim o ego se manifestar. Às vezes ele tá se manifestando na área que ele tem que se manifestar mesmo. E aí você usa ele como ferramenta.
Tá bom? E aí você vê que às vezes é uma coisa indiferente pro coração. Você vê que é uma área que o coração não tá querendo impor as suas águas da vida. Ou pode ser um outro caso. O ego está se manifestando porque é algo que ele tá adentrando um espaço que não é dele. Às vezes ele tá tentando retomar o poder que um dia ele teve. Ok? E aí é essa percepção rápida que a gente tem que ter, tá? Nesse caso aqui, o ego tá adentrando. Peraí, talvez eu tô criando uma realidade imperfeita. Tem alguma parte não iluminada de mim. Eu tô criando uma realidade imperfeita e uma realidade imperfeita não vai ter conexão com o coração. Meu coração não vai se envolver com isso. Então, lógico, o único que está sempre disposto a se envolver com criações mentais ou emocionais ou de situações na vida imperfeitas é o ego. Então aí você tem que entender que às vezes também não é nem algo sendo originado do ego. Às vezes é uma forma mental, uma realidade que você cria em algum corpo sutil. O coração não vai captar nada que é imperfeito. O ego consegue captar o que é imperfeito. E aí você tem que ver. Se é uma questão, então, de seguir com aquilo ali, porque você viu que é algo que o ego está criando, é a área dele mesmo, ele está fazendo o trabalho dele, ou se na verdade o ego está apenas começando a controlar algo que não foi originado por ele, foi originado por uma outra área sua, um outro ponto cego seu que você nem sabia, e o ego naturalmente ele sobe em qualquer barco que aparece para ele. Então tem que se fazer essa distinção. Mas chega um ponto também que é engraçado. O ego, ele vai afinando, ele vai ficando tão fino, ele vai ficando mesmo quando ele já está a serviço do coração, ele vai ficando tão transparente que você já nem sabe mais notar quando o ego está atuando de fato nas áreas que lhe são devidas, aquelas que lhe são dadas, que são dadas para ele pelo coração, e quando é o coração diretamente atuando. Ele deixa de ser um jogador principal na sua experiência humana. Ele é apenas mais um filtro, tá? E aqui eu não estou falando de véu, que são coisas diferentes. Ele é apenas mais um filtro que pode se contrapor, que pode se sobrepor, tá? Entre as correntes de água do coração para filtrá-las ou para trazê-las no volume e na velocidade correta que precisamos para manifestar coisas no mundo físico, ok? Então acontece isso. Algumas pessoas até dizem, né, que na iluminação parece que até o seu corpo físico é transparente. Até o seu corpo físico é transparente, porque há uma dança tão perfeita, vamos assim dizer, entre ego e o coração e os corpos sutis equilibrados, de que você vai chegar num ponto que não vai mais ter essa dúvida ou a preocupação, será que isso daqui vem do ego ou isso vem do coração? Você vai estar sempre, tudo vai estar sempre vindo do seu coração. E no caminho, no curso das águas do coração, essas águas vão ativando certos filtros, se um deles for o ego, para ser ativado para servir ao propósito da alma. Se for um corpo sutil, este será ativado e assim por diante. Então, sim, a uma certa altura no caminho espiritual, ainda assim, pode ter esses contrapontos. Tem hora que o coração não ativa, não aparece, e é um espaço ali vazio no seu interior que o ego vai lá e começa a criar alguma coisa, tá? Basta você determinar se você quer ir com aquela criação ou não. Se for uma criação vinda do ego, é ele fazendo o trabalho dele, ali de caseiro, né? Do veículo físico, tá tudo bem, você faz. Se for ele já querendo pegar mais atividade que ele devia, porque tá tendo algum vazamento de alguma criação mental, de algum corpo sutil, e ele tá se aproveitando disso para ele crescer, para crescer a área de atuação e de influência dele, aí você tem que decidir, né? Se você continua ou não. Se for uma criação, uma forma mental negativa vindo de algum corpo sutil, por que você vai deixar o teu ego continuar a criar em cima disso, né? Às vezes tem formas mentais que a gente não se apercebe que a gente está criando em alguns corpos sutis e se manifestam como decisões que precisam ser tomadas, necessariamente não são negativas. É assim, é indiferente. Pode adicionar alguma coisinha na sua vida ou não, e você decide. Se você vai deixar o ego trabalhar, receber aquele trabalhozinho extra ali. Mas assim, esses embates, tá? Qual é a origem disso aqui que eu tô pensando, eu tô sentindo, ou que eu tenho que decidir, vão diminuindo mais e mais até
aonde só existe uma fonte de todas as criações e decisões, que é o coração. E tudo o que se externaliza fora dessa, como ferramentas ou como coisas que um dia poderiam ser criadoras de realidades, agora estão a serviço dessa. O que eu quero resumir eu quero resumir tudo isso então dizendo: no coração, quando é algo do coração, não haverá perguntas, não haverá dúvidas, não haverá questionamentos, não haverá preocupação. Quando é algo do ego, em termos gerais, assim, se a gente não for considerar tudo isso que eu disse, você já vai saber que é o ego, porque o ego ele gera justamente isso. É o questionamento, é a dúvida, vou para cá, ou vou para lá, tomo o lado esquerdo ou direito. Você já sabe. E aí você determina o quão válido é essa experiência pelo viés do ego, tá? E aqui eu sei que algumas pessoas ficam meio assim, porque elas pensam, mas Charlie, eu sou muito questionador, eu sou curioso. Veja, o questionamento que eu tô falando aqui, gente, não vem de um âmbito de curiosidade, de querer entender, de querer ter um senso crítico. Não é este questionamento que nós estamos, digamos assim, vilificando, né? Não é esse tipo de questionamento que a gente está desincentivando. O questionamento que a gente está falando aqui, que é não positivo ou não benéfico, é aquele gerado no cerne das decisões da vida. É aquele que surge pelo seu raciocínio interno, ok? É aquele que desacelera você, desacelera um certo fluxo que está passando por você, para você olhar para o próprio fluxo, entendeu? Então, assim, o ego, ele olha para o fluxo da vida. O coração, ele é o fluxo da vida, ininterrupto. O coração não tem tempo para ele parar e olhar para ele próprio. Então, é esse tipo de questionamento. É claro, você está numa universidade, normal, você está numa sala lá e você vai fazer perguntas pro educador. Tá tudo bem esse tipo de questionamento. Você viu alguma coisa errada na sua vida? Sei lá, alguém fazendo alguma coisa errada, algum órgão do governo, isso vai te afetar? Você deve questionar, você deve ter um senso crítico. É que as pessoas confundem. As pessoas acham que a gente está falando aqui que a pessoa não pode ter senso crítico, que ela não pode questionar, que ela não pode ter retórica, tréplica e assim por diante. O questionamento, aqui nós estamos falando apenas no âmbito da situação que foi proposta pela pergunta. Nenhum questionamento interno, ele, no âmbito muito maior das coisas, ele é positivo. Ok? Porque questionamento, tá? Separa as coisas. É uma energia de egos, né? Como os gregos falavam. A energia que separa as coisas. Ou seja, não produz integração. E quando separa as coisas, obviamente, organiza as coisas, que é o que nós chamamos de caos organizado, tá? Porque se a gente for pro lado do egos, né, como os gregos falam, egos é o que integra tudo, é o que vira uma massa amniótica, né? Não sei se é essa a expressão. Tudo é a mesma coisa e não tem separação. O coração ele é meio assim, tudo é a mesma coisa e não tem uma separação, tá? E aí os gregos chamam isso do real caos. É o que existia antes da criação do universo ou do mundo. Mas veja, nossa, eu tô entrando num outro tema aqui incrivelmente complexo. Mas esse caos produzido apenas pela existência de egos que junta tudo, tá? É a fonte de todas as possibilidades. Então é a fonte que gera despreocupação. Não precisa de questionamento, não precisa separar nada, porque tudo que eu tenho, tudo que é preciso já existe aqui. Está não definido, mas existe aqui nessa sopa de letrinhas, nessa sopa amniótica, não sei se faz sentido. E Ares, ele, como eu disse, ele cria o caos organizado. Porque ele vai separando os elementos da sopa primordial, vai densificando eles, que é o que a gente chama de rotulagem, só que para isso ele tem que fazer questionamento. Ares produz essa energia de questionamento. O que vai ser o quê? O que vai ser tal coisa? O que vai ser, ok? Então esse é o caos organizado. O ego, ele nos traz o caos organizado, o mesmo caos que hoje faz o universo existir. O universo ele é um caos organizado, porque é a energia de Ares imperando, ok? Então, assim, esse caos organizado,
que Ares produz e produz interiormente na gente, quando a gente fica se questionando sobre decisões, ele é uma ilusão. Ele é uma ilusão. Porque ele precisa de uma força para manter as coisas separadas e distintas uma das outras, que é aqui a energia de Ares, ok? E no caso aqui, né, do ego, essa energia que mantém as coisas separadas é a energia dual, ok? Para você conseguir entender as coisas numa estrutura, numa racionalização, tem que ter energia dual. Então, Ares usa a energia dual. Tá? Então, por isso a gente chama de caos organizado. Porque não é uma organização que se sustenta por conta própria. Ela é forçada a manter os elementos que se separaram nos seus devidos lugares. Não é natural desses elementos estarem separados. Tá? Então, assim, quando você tem questionamentos, tu faça essa decisão ou aquela decisão, você já está ali debaixo da energia de egos, tá? Você já caiu no questionamento, então você já está propenso à energia dual. A energia dual já está imperando. Então a gente tem que estar na energia de egos, do amor, ok? Essa energia está tudo misturado, você não vai ver diferença de uma coisa para outra. É por isso que é a indiferença divina. Mas também, o legal disso é que você está sempre imerso, você está sempre imerso dentro do campo de todas as probabilidades. E você não precisa usar Ares para separar as coisas e criar coisas externalizadas como o seu mundo material ou a sua vivência, ok? Você já está sempre vivenciando a abundância em nível máximo. Nada precisa ser criado. O que eu estou querendo dizer, cai por terra essa necessidade de criarmos coisas fora de nós quando nós estamos em Eros, que é o caos primordial, ok? É o caos não organizado. Tá? Então, a existência do universo, a pré-existência do universo, que esse caos que os gregos falavam, é o caos não organizado. Ok? É o caos não entrópico. Porque ele não tem uma organização factível, ele não tem uma organização estruturada, ele não tem uma organização visível. Então essa organização nunca pode ser ameaçada. Esse senso organizativo. Porque é tudo a mesma coisa ao mesmo tempo. Essa é a beleza. Então, quando você sabe que você é tudo a mesma coisa ao mesmo tempo, você é o dinheiro que você precisa, você é a casa que você precisa, você é as oportunidades que você precisa, tá tudo em você. Então não tem por que mais você questionar de nada na sua vida. As perguntas cessam. Não tem mais o papel de Ares na sua vida. Ok? Então, assim, quem ainda quer usar apenas o ego como uma ferramenta criativa, e sim, através do ego conseguimos criar. Note, você vai criar estruturas fortalecidas pela energia fornecida por Ares, que é a energia dual, que já é uma densificação meio amorfa, meio subinvisível de Ares. E note, uma hora esses castelos de cartas vão cair. Porque essa energia ela vai perder tensão, elasticidade e extensão, e tudo isso vai colapsar. Então, quanto mais você estrutura a tua vida, mais você tem que se preocupar com essa estrutura. Porque ela é abnormal. Ela é artificial. Por isso que a gente não leva nada quando a gente vai embora daqui. Não tem como você levar algo artificial para dentro de egos. Ok? Então, é meio louco no universo, porque a estrutura mais segura que existe, a organização mais segura de abundância, de possibilidades, é aquela que não pode ser enxergada. Aquela na qual você só pode estar nela, mergulhada nela, e você não consegue explicar o que ela é. Ok? E você aí também aceita o que ela te dá. Ok? E não tem também esse negócio de ela te dar algo. Ela é tudo que você sempre precisa, porque você perde o senso de eu, esse eu humano. Você é um eu, mas é um eu que não pode ser colocado dentro da própria palavra eu. Então, tá que eu trouxe alguns conceitos, né, dos gregos, porque os gregos eles acreditam nessa coisa da lógica. Eles falam, não, o universo tem que ter uma lógica. Tipo assim, como nada veio de nada?
Né? Então eles organizam essa energia de egos e egos, e assim que eles explicam. E é uma verdade. É, é uma verdade, é o mar primordial, né? Eles já estavam falando ali daquele ponto de singularidade que os cientistas falam do Big Bang. Mesmo agora o Big Bang, tem vários cientistas que estão vendo que tem várias problemáticas, né, na teoria do Big Bang. Mas veja, estou fazendo um grande detour aqui, e isso é só para entreter vocês, para distrair vocês. Entendeu? O caminho do coração, você sabe que é algo do coração, porque é igual essa resposta, de quase 35 minutos. Você é entretido pelo caminho do coração. As coisas vão acontecendo. E quando você vê, você fala, gente, aconteceu tudo isso. Como eu fui desse ponto aqui para esse ponto aqui? Agora essa pergunta. Né? Olha como ela é natural, ela é do coração. Como a gente foi de responder uma simples pergunta, né? Talvez eu poderia ter listado 10 coisas que mostram que é do coração e que é do ego. E a gente foi acabar falando de gregos, da filosofia dos gregos antigos, de egos e eges, de Big Bang. Tá vendo? Parece que tem uma conexão imediata, perceptível. O que eu quero dizer, não parece que há uma conexão imediatamente perceptível. Desculpa, corrigindo aqui a minha colocação. Mas tudo isso se casa e se mistura e de alguma maneira está conectado e está tudo bem eu não entender em que bases tudo isso está conectado e está estruturado. Então essa grande longa resposta talvez é a maior prova. A própria extensão da resposta e o quanto de coisas que eu fui jogando aqui nessa sopa de letrinhas, talvez seja a maior resposta, ou a maior, obviamente é a maior, é bem longa, mas talvez seja a melhor resposta para você saber quando é do coração e quando é do ego. Tá? E lembrando novamente, ser algo do ego não necessariamente é algo negativo. Tá? Principalmente se você já tiver feito a morte, entre aspas, desse e o tiver espiritualizado. Tá? É isso, o coração não tem sentido as coisas que o coração faz. Não é que ele não tem sentido como a gente vê nos filmes hollywoodianos. Ai, o coração é dos sentimentos e o sentimento é mais forte. Não é essa retórica colorida. Quando a gente fala que as coisas do coração não têm sentido, é porque elas não precisam de sentido. Elas são até mesmo autossuficientes de um sentido inerente. Tá? Então as coisas do coração é assim, elas vão conectando coisas e vai ter um efeito expansionário numa outra área que você nunca conseguiria vislumbrar se você tivesse cartografado, mapeado as possibilidades matematicamente. E por matematicamente eu falo assim, usando o aparato mental para meio que tentar prever todas as possibilidades de ação, de referência, de resultado, de efeito, de consequência. Faz sentido? Então, essa é a resposta. Como saber quando é do coração e quando saber que é do ego. E saber que mesmo quando a gente fala que algo é do ego, é simplesmente porque a gente e o coração permitiu que viesse do ego. É uma ilusão achar que... Acho que essa é a grande resposta, que vai ser a parte mínima, menor de toda essa grande resposta de quase 40 minutos. Nada pode ser gerado pelo ego. Só pode ser gerado pelo ego enquanto você acreditar que o ego está lá. Tudo é uma experiência da alma. E aí você escolhe se você quer ter a experiência da alma, em que o ego pode realmente ter esse papel de criar alguma coisa e estar influenciando alguma coisa, ou se você quer estar numa experiência da alma em que o ego é apenas um detalhe, mas está tudo sendo todo momento arquitetado pela alma. Então, nesse ponto final aqui, nem existiria esse questionamento do que vem do ego e o que vem da alma ou do coração. E aqui eu estou usando intercambiavelmente alma e coração. Nem haveria esse questionamento, pois o ego nem seria um ponto relevante o suficiente, ou de âmbito e ímpeto de atuação o suficiente para a gente conseguir vislumbrar que ele consegue tomar alguma decisão ou nos influenciar tão fortemente da maneira como fomos levados a crer. É isso.